Lula recebeu as pessoas, né, que estavam ali refugiados em Gaza, né? Então, teve toda essa recepção do Lula ontem. A gente tem um vídeo da recepção, Helder? Eu não lembro se a gente tem um vídeo da recepção. A gente tem alguns trechos, né? Temos os trechos do Lula falando sobre o terrorismo de Estado praticado por Israel. Temos os repatriados também dando os depoimentos sobre aquilo que eles passaram nos dias em que eles estavam fugindo, né? E tentando o resgate por parte do governo brasileiro. E tem toda a repercussão da fala do Lula, que, por um lado, não exagerou em nada, mas, por outro, deixou muita gente brava por falar a verdade. Afinal de contas, o que o Lula falou de errado? Talvez a parte mais errada da fala do Lula tenha sido chamar o Hassan de Saddam. Mas aí é a lulada clássica do tio, né? O tio já tá daquele jeito, meu irmão. O tio já tem uma certa idade. De vez em quando dá umas derrapadas mesmo, normal. Ainda não tá igual o Biden. Igual o Biden, não. Jamais. E eles têm quase a mesma idade. O Lula tá bem longe de ser o Biden. Mas Hassan, Saddam ali. O Lula, você tá ligado, né? 9 horas da noite já era. Chibira, gelo, rápido. Vamos ver. E aí, vamos lá, vamos ver essas partes aí. E outra coisa que o Lula pode estar errado, criação em 2 estados, beleza. Mas hoje em dia, ao mesmo lado ali, um do lado do outro, já não cabe mais, né? Então, pra gente ver, que é muito importante esse depoimento aqui do Hassan e depois da Shaed também, que é a menina de 18 anos, né? Que foi para lá porque a mãe estava doente, a mãe acabou morrendo e ela foi repatriada ontem. Idade de falar por telefone com ele uma vez e prometi para ele que a gente ia fazer todo o esforço possível para trazer todas as pessoas que quisessem vir para o Brasil. Antes de eu falar, eu queria que o Hassan pudesse dar uma palavrinha. Como é que você está se sentindo ao retornar ao solo brasileiro? Agradecer ao presidente. Tinha falado com ele mais de 10 minutos quando eu estava lá. O que está acontecendo lá, na verdade, é um massacre difícil para todos vocês entender que a gente passa lá. As bombas caem no todo lado. As minhas filhas ficaram muito chocantes lá, muito triste. Primeira semana, segunda semana a gente começou a ficar mentindo. A gente falava que esses ataques são bomba, explosão das festas e aniversário, mas a gente não conseguiu segurar muito tempo. Quando eles começaram a entender que está passando, às vezes quando chega avião militar israelense, elas fecham a janela para achar que quando fecha a janela elas sentem proteção. Mas graças a Deus que a gente chegou aqui, e eu agradeço muito o governo federal e a presidente, e a todos vocês pelo trabalho, presidente. E eu gostaria muito também de ser trazido nossos familiares para cá. Essa parte aqui, né, dos depoimentos dos repatriados, Hassan, falando ali, contou uma história que cara, você imagina, né, mano, o que me deixa com lágrima nos olhos é ver a criançada voltando, principalmente, porque essa guerra já vitimou 5.000 crianças, 1.500 ainda estão desaparecidas, e o Hassan contando essa história de que tinha que mentir para criança, falando que era fogos de artifício, de festas, falando que se fechasse a janela protegia, e ele sabendo que não é verdade, e dependendo da idade da criança, a criança acredita mais ou menos, entendeu? Eu tenho um filho com 7 anos, uma filha com 5. Talvez a de 5 anos acredite. O de 7 anos já ia ficar meio assim, com o pezinho atrás, desconfiando. Aqui o momento que o Lula dá aquela derrapadinha, mas, pô, a derrapadinha folclórica do Lula pega nada. Saddam, bem-vindo ao Brasil, obrigado, querido. Presidente. Obrigado mesmo. Saddam, bem-vindo ao Brasil, obrigado, querido. Meia-noite, pô, meia-noite, Hassan, Saddam, pode, bem, já tava bem tarde já, mas não deixa de ser mais uma gafe folclórica do Lula aí. Total. Bem-vindo ao Brasil, obrigado, querido. Presidente. Obrigado mesmo. Saddam, bem-vindo ao Brasil, obrigado, querido. Presidente. Agora, vamos ver a menina, né, que
que também estava ali, tinha ido para a região porque a mãe estava doente, ia se tratar, se despedir dos parentes, acabou morrendo, a mãe da Shaed, e ela deu um depoimento também bem interessante, né? Porque é uma jovem que conseguiu voltar. Entre as crianças que retornaram, 2 estavam com desnutrição, tiveram que ser encaminhadas diretamente para o hospital. E agora eles vão levar essas pessoas, cada uma para as suas cidades. Quem tem residência já aqui no Brasil e quem não tem residência ficará num alojamento aqui no interior de São Paulo. A gente chegou a um ponto a pensar que não vamos mais conseguir sair de lá e vamos todos morrer e ninguém vai saber da gente. Mas graças a Deus, graças ao governo brasileiro, graças ao presidente do Brasil, a Força Aérea, a embaixada, a todos, a gente está aqui agora. Eu agradeço muito do fundo do meu coração e todos nós que conseguimos chegar aqui hoje também agradecemos muito do fundo do coração a todos que ajudaram a gente a chegar aqui. Eu até agora não estou conseguindo acreditar que eu estou aqui, eu estou viva ainda. Achei que eu ia morrer. Eu estou muito feliz, estou muito emocionada por estar aqui. De verdade, eu agradeço muito, presidente. Só que também, além de estar feliz, a gente também está preocupado ainda com nossos familiares que estão ainda na faixa de Gaza. Tá aí, né? Mais um depoimento forte aí do que as pessoas que foram repatriadas ontem. E o importante dessas cenas, da presença de ministros, secretários de Estado, estava lá o Flávio Dino, a Anísia, estava o Augusto de Arruda Botelho, muita gente do governo, né, para acabar com aquela narrativa de que não, o Bolsonaro intercedeu, sem o Bolsonaro isso não seria possível. Que Bolsonaro, meu irmão? Que Bolsonaro? Desde o início o governo está aí negociando, tá, para que as pessoas que estão ali, tanto em Israel quanto na faixa de Gaza, voltassem. Isso sempre foi colocado em questão. O problema é que estavam postergando a volta dos brasileiros. No caso, o Estado de Israel é que libera ou não as pessoas pelo Egito. Então, não tem nada de Bolsonaro nessa história. O embaixador de Israel tentou emplacar essa narrativa, mas ela é falaciosa. Falaciosa. O prefeito, esse é o prefeito de Sorocaba, na verdade, é o Manga. Não é o Lula, não, esse é o Manga. É o Manga. É o quem Manga, trouxe. esse. É. Aí são as crianças se reencontrando com os familiares. É um momento, cara, muito bonito e, pô, já entrou pra história, né? Não, que momento emblemático, né, Helder? E a gente lembrar que o presidente passado fazia galhofa, né, das pessoas que estavam morrendo por Covid e imitando, né, como elas estariam sem ar, né? Então, o que o Bolsonaro fez na crise de Covid na China e no início da guerra da Ucrânia? Ele falou, é muito caro para pegar as pessoas lá, tá? Isso daí onera muito os cofres públicos. Palavras do Bolsonaro na época, meu irmão. Sim, sim. E tem o Lula falando durante a manhã, né, Helder? Falando da live do presidente. Depoimentos, comentando, né? Destacando a importância do humanismo e, novamente, criticou o conflito no Oriente Médio, destacou o massacre que Israel está promovendo na faixa de Gaza. Né? Ele chegou a mencionar que acredita que os israelenses querem expulsar os palestinos da região. Sim. Falou algo que parece. A gente, né, já não tenha falado aqui, conjecturado, né? Porque tudo que se passa... E teve muita gente reclamando das falas do Lula, né, que falou de terrorismo, falou do terrorismo do Hamas e terrorismo do Estado de Israel, mas a gente não pode chamar de outra coisa vendo a desproporcionalidade das forças que estão sendo usadas ali, né, de Israel contra civis, crianças, mulheres. Você quer que chame como isso? Né? A gente está falando do Estado de Israel, do governo de Israel, do Netanyahu, né, que parece Sim. que com essa guerra está querendo
mostrar uma força que não tem, né? Nem com os próprios judeus ali. Né? O Netanyahu é um cara completamente sem força, estava esquálido para cair, né? Antes desse massacre, né, acontecer, né? Sim, sim. Estava com baixa popularidade, mas não adianta nada a Conib mandar notinha de repúdio pela fala do Lula, se eles, ao mesmo tempo, não repudiam o que o Netanyahu está fazendo. Quer se reunir com algum presidente, galera da Conib? Se reúnam com o Benjamin, não com o Luiz. Porque o Luiz está fazendo o que pode, desde o início, para que haja um cessar-fogo. Já o Estado de Israel não é bem por aí. Vai se reunir com o posicionamento deles, né? Vai ter que se reunir com o Biden também, né? Que Sim. também, né, vetou ali o cessar-fogo que o Brasil tinha amealhado ali, um documento muito bom, né, que teria esse cessar-fogo, mas os Estados Unidos, é claro, que não quer perder esse protagonismo e não quer tem Israel assim como um ponto nevrálgico ali no Oriente Médio, e vai continuar sendo a favor desse massacre que está ocorrendo ali, né, na faixa de Gaza. Tem o vídeo aí? Do Lula? Tenho, claro. Por favor, eu não me arrisco mais a colocar nada. Não se arrisca mais, né? Não me arrisco mais. Não se arrisca mais. Meu computador... Troque o seu Mac por um positivo, mano. Por favor. Faça isso a partir de semana. Mas me falaram, o coletivo, eu comprei um cooler ontem. Não chegou ainda. Um cooler para colocar aqui embaixo do computador. Né? Que conversei com algumas pessoas, inclusive ontem mesmo, falando que o Mac tem esse problema. Eu nunca tinha passado um calor tão grande, porque fica aqui no estúdio, com esse ar-condicionado chinfrim que eu tenho portátil, não funciona, fica muita luz e ele fica funcionando direto, daí dá pau mesmo. Precisa de um cooler, eu comprei, não chegou ainda. Né? Ah, sim. Bom, espero que o senhor, que gosta de um Chibira, tenha comprado o cooler certo. Não tenha comprado uma caixa térmica para acondicionar latinhas com o emblema da Brahma na frente. Não, eu comprei junto esses elásticos aqui que eu estou usando no cabelo, que eu achei que era mais prioridade. Chegou antes. Chega tipo uma miniatura uma réplica de latinha de cerveja com 1 metro de altura para guardar latinhas durante o dia. Um cooler mesmo. Um cooler de bebidas. Eu vou repetir, uma guerra insana, porque eu disse ontem, é verdade que houve, um ataque terrorista do Hamas. E nós combatemos desde o início. Mas o comportamento de Israel, fazendo o que está fazendo com criança, com hospital, com mulheres e com crianças. São mais de 5.000 crianças que já morreram, tem mais 1.250 crianças desaparecidas que certamente estão embaixo dos escombros, fora a quantidade de mulheres, gente. A quantidade de mulheres grávidas que eu vi ontem, que estão antecipando o filho, porque elas têm medo de morrer, e os médicos estão fazendo cesariana para ver se as crianças nascem, enquanto as mulheres estão bem de saúde, gente. Quer dizer, em pleno século XXI, quanto dinheiro gastado numa guerra quando nós temos 735 milhões de crianças passando fome no mundo? Quantos médicos já morreram? Jornalistas já morreram, E pessoas ligadas à ONU que estão lá para cuidar da paz, da Cruz Vermelha, estão sendo assassinadas, e as pessoas veem isso como normal. É por isso que eu disse ontem que a atitude de Israel com relação às crianças e com relação às mulheres é uma atitude igual ao terrorismo. Não tem como dizer outra coisa. Se eu sei que está cheio de crianças naquele lugar, pode ter um monstro lá dentro, eu não posso matar as crianças porque eu quero matar o monstro. Eu tenho que matar o monstro sem matar as crianças. É simples assim. E eu estou percebendo que Israel parece que quer ocupar a faixa de Gaza e expulsar os palestinos de lá. Isso não é correto, não é justo. Nós temos que garantir a criação do Estado palestino para que eles possam viver em paz junto com o povo judeu. Porque nós, do Brasil, sempre defendemos a criação de 2 Estados. Nós queremos o Estado judeu e queremos o Estado, palestino. Pois é, né? Mas o que me parece, que eu falei aqui anteriormente, é que parece inviável os 2 estados estarem lado a lado hoje em dia. Né?
o ministro das Finanças de Israel falou que a solução, e olha só, se você é judeu, está dentro de um governo, não use o termo solução. Tá? Você cria um paralelismo com o nazismo que não é indicado para quem já foi vitimado pelo Adolf Hitler. Não se fala em solução. Não se fala. Depois não reclamem quando o acusarem e fizerem a comparação, porque a solução é o palestino procurar outros lugares do mundo para viver. E aí o Lula fala, parece que Israel quer ocupar o território palestino. Ele tem que falar dessa maneira, claro, porque ele não pode ser, né, mais objetivo do que isso. Mas é que parece. O próprio Estado mas de Israel, ele foi acima do tom que normalmente o Brasil utiliza como diplomacia. Sim. Né? Até porque você teve a semana passada aquele embaixador de Israel que se reuniu com o Bolsonaro, e se fosse um governo que não tivesse muitos freios assim, ele já teria sido mandado embora como persona não grata. E antes dos brasileiros chegarem, né? Até os brasileiros todos chegarem aqui, o cara vai continuar ali no morno. Depois, quem sabe, ele seja expulso mesmo do país, né? Mas a diplomacia brasileira é conhecida, né, Helder, assim, por não tomar partido e por tentar solucionar os problemas, as guerras, né? A diplomacia brasileira, sim. Tanto que aquela carta que foi mandada à ONU, que os Estados Unidos não aceitou do cessar-fogo, né, teve a melhor redação dela, foi a brasileira, né? Foi feita aqui no Brasil. Sim, e não houve nenhuma vontade de resolver a situação naquele momento. Sem dúvida.